Olá, aventureiros! Estamos com mais um episódio de Baki, o torneio Haitai, dessa vez com um grande combate entre a criatura mais forte da Terra versus o grande campeão Haitai de 100 anos atrás e que após ganhar o torneio durante 100 anos ficou lutando e se desenvolvendo para transcender o próprio conceito de força. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e se você gosta do tema, aproveita para já dar o like aqui embaixo, inscrever-se, clicar no sininho, ajustando ele para receber todas as notificações do canal e vamos embora pro tema. Então, a gente começa logo de cara meio com uma disputa meio psicológica entre o Jirohama e Kaku Kaio, e você vê, inclusive, que o Yojiro não é apenas força pura, ele sabe manipular e tentar desviar a atenção e mesmo perturbar a calma mental das pessoas utilizando as palavras. Só que Kaku Kaio é um pouquinho além disso. A gente vê a história do Kaku Kaio, inclusive sendo mostrada pro próprio Yojiro, para ele ficar meio surpreso e meio entender que ele tá lidando com alguém cujo próprio conceito de força é diferente do conceito de força dele, né? No qual ele foi derrotado, o Kaku, por um lutador, não por ser extremamente mais forte, mais técnico, né? Mas usando a pura lógica durante o combate, e assim ele mergulha nesse mundo e começa a se aperfeiçoar durante 100 anos nesse processo. E o que é exatamente esse processo? A gente vê pra frente que é o controle da chamada Shiori, que é o conjunto de técnicas que buscam o relaxamento total do corpo durante o combate. E que vemos sua eficiência tão grande que ele é capaz de absorver os golpes absurdamente fortes do Yojiro, né? Que inclusive a maioria dos combates ele encerra com um único golpe para ser poderoso. E o próprio Yojiro começa a meio que fugir dele e ficar com medo quando ele vê a potência dos golpes que ele não imaginava do Kaku, que ele só avaliava inclusive pela própria estrutura física. E como a gente consegue entender todo esse combate? A gente tem que pensar no seguinte, mais precisamente, aquilo que é o Shiori é o estado de relaxamento, o controle desse estado de relaxamento. E o que é o estado do relaxamento do corpo humano? O estado de relaxamento é a ativação dos chamados, dentro da medicina, a ativação dos chamados sistema parasimpático, que, resumindo, temos dois sistemas básicos de nervos, né, que é o simpático e o parasimpático, que regulam as emoções e estruturas do corpo humano. Tanto que eu tenho um vídeo chamado A Ciência de Kengan Ashura, onde eu detalho toda a fisiologia da adrenalina no corpo humano e de como cada modificação corporal causada inclusive pelos diversos hormônios meio que irmãos da adrenalina que ajudam com ela são utilizados por diferentes lutadores, tanto para aperfeiçoar determinadas técnicas próprias, quanto para poder pegar e prever movimentos do adversário. E aqui temos um outro caminho, ou melhor, um caminho a mais que se sobrepõe com tudo isso, que é o caminho justamente do controle do sistema parasimpático. E que sistema é esse? Simplesmente é o sistema que é o sistema de relaxamento, porque é o sistema base de funcionamento dos órgãos do corpo humano. Simplesmente mais do que o estado relaxado. Todas as estruturas, os órgãos internos, eles funcionam com base em diferentes estímulos e diferentes hormônios. E o funcionamento de processos de regeneração, digestão, respiração habitual, etc., em teoria, são feitos e regulados pelo sistema simpático. Então, o Kaku, o que ele fez, em primeiro lugar, é que, enquanto o Hetsu, ele assumiu e treinou todas as principais posturas bases da base das artes marciais, o Sr. Kaio, ele fez mais do que isso. Ele aperfeiçoou a técnica de treinamento das próprias bases da base do funcionamento da biologia do próprio corpo. Número 2, nesse estado extremo de relaxamento, a gente tem que lembrar uma outra coisa básica. Como eu disse, muitas das técnicas são voltadas. O próprio anime mostra isso, que a maioria dos lutadores, quando você entra num combate, você pega e entra num processo de adrenalina. Então, a maioria das formas de prever e de atacar tem como base as modificações do corpo que estão justamente num sistema adrenérgico, né? Num sistema de combate a toca. Quando você está em um relaxamento extremo, então significa que suas ações não podem ser previstas pelo adversário, e número 2, os golpes do adversário não são feitos para aquele tipo de padrão, daquele tipo de postura corporal, já que não é uma postura de combate, é a postura base de funcionamento do corpo humano, sendo que ele tem um controle tão organizado do próprio organismo, tão estruturado, que
cada movimento dele, do Kaku, é feito com uma precisão gigantesca. Então ele consegue não apenas diminuir o impacto dos golpes por causa disso, mas a questão é que ele controla tanto o próprio organismo que ele é capaz de, na hora do golpe, meio que se posicionar e se estruturar de forma a absorver o máximo possível do impacto. E esse também é o inverso, indo dessa vez pro terceiro passo, que é, temos que pensar que como ele está extremamente calmo, a mente dele está extremamente relaxada e calma. Então ele tem uma lógica extremamente mais apurada por causa disso, sem ter as emoções perturbando o processo. E junto com isso, tem o fato de que o organismo dele funciona cada vez mais com o mínimo de energia possível. Então podemos pensar que o organismo dele, ele é treinado, inclusive na prática, para funcionar maximizando o máximo de cada ponto de energia que ele tenha no corpo, de cada tipo de nutriente. Então, imagine um organismo que pega e consiga tirar a potência máxima de cada grama, de cada nutriente que tenha no corpo e armazenar isso. Quando você combina os dois, nós temos meio que a forma ativa, justamente meio que da Shiori que eles criam pro anime, que é justamente você conseguir dar gastar toda essa energia de uma vez, unicamente durante os ataques, fazendo com que, inclusive, considerando toda essa capacidade de organizar e estruturar o corpo humano, e essa capacidade de raciocínio lógico extremamente apurada, isso significa que cada golpe dele todo o organismo se estrutura e se posiciona para amplificar o máximo possível a potência de cada golpe. Por isso que ele é tão poderoso quando ele dá especificamente o golpe durante aqueles raros segundos de cada impacto, que o próprio Yojiro fica com medo relativo com isso. E antes de irmos para uma análise um pouquinho mais apurada, apenas lembrando que dia 22 a 28 de junho nós temos aqui no canal e com outros vários youtubers e produtores culturais o evento Autômato Virtual, o evento virtual online de ficção científica retrofuturista. Então entrem nos links da descrição e se inscrevam, galera. Prosseguindo então, nós temos essa grande combate que é justamente o Kaku Kaiô, que tem um conhecimento absurdo do desenvolvimento não simplesmente da musculatura ou dos ossos ou de estruturas corporais específicas, mas da base do próprio funcionamento do corpo humano. E o Jirohama, né, a gente começa a ver ele ficar um misto de fúria e de medo, né, já que quando a gente vê o combate, finalmente a gente tem alguém que é do mesmo nível dele, ou um nível bem próximo, né. Tanto que você viu que mesmo o Kaku, ele fazia décadas que ele não enfrentava um adversário que fizesse ele ter que usar todas as técnicas dele, né? E mesmo o Yojiro, pra fazer cada golpe, ele tem que usar toda a força dele, como o próprio Baki tá comentando. Lembrando que não é que o Baki está triste pelo pai dele, é que o Baki quer ser o cara que vai derrotar o pai dele. Então ele ia ficar furioso se pegasse quem derrotasse isso fosse justamente o Kaku Kaiô. E o que acontece no final, essa reviravolta, não é simplesmente do Yojiro começar a se mostrar mais forte. Não, a questão é outra. Nós temos que lembrar que toda a base daquilo que estamos vendo é com base no controle emocional. Inclusive, tem 2 seriados que já utilizaram isso. Em Jiraiya, o Incrível Ninja, ou Jiraiya, o Ninja Olímpico, a gente pega e tem um episódio duplo, no qual ele enfrenta uma armadura indestrutível chamada Satan, e a única forma dele derrotar a armadura é justamente ele pegando e atingindo esse alto grau do controle emocional dele, meio que ficando nesse estado de relaxamento, coisa que ele inclusive usa para os próximos combates, já que as ações dele passam a ser imprevisíveis e ele passa a ter uma lógica muito mais apurada durante o combate por causa disso. E além disso, nós temos isso também sendo aplicado inclusive em Dragon Ball Super. Mais precisamente, quando a gente tinha que ter aquela transformação nova do Super Saiyajin Blue, antes disso, durante o treinamento, eles aprendem a trabalhar com a energia de Super Saiyajin de forma diferente. Eles aprendem a pegar e ao invés de gastar loucamente energia durante o golpe, eles aprendem a concentrar a energia apenas nos movimentos mínimos necessários para poder pegar e ativar esse golpe. Então, essa ideia de você gastar o mínimo de energia possível
dentro da estrutura do combate, desse alto grau de concentração, é aquilo que permite eles pegarem, atingirem o novo Super Saiyajin, né? E a gente pode até entrar em minúcias de como isso está ligado diretamente às outras transformações, como o chamado instinto superior completo e incompleto, que até a gente que daria até para fazer um pouquinho de paralelo, né, sobre essa forma, justamente essa coisa de transcender os próprios instintos, tendo uma forma ativa, defensiva e depois uma forma ativa para frente, né? Inclusive, o próprio estado de Shiori do Kakukayo, né, até onde essas técnicas reais de artes marciais de Shiori podem ter pegado e inspirado o instinto superior. Então, prosseguindo, a gente tem finalmente o Jirohama reagindo, só que ele não está simplesmente furioso. Ele está atacando a terra, rasgando a blusa, zombrando do Kakukayo. Por quê? Por causa que ele está tentando tirar ele do estado emocional de relaxamento. Aquilo que ele está fazendo não é simplesmente exibindo fúria, se mostrando superior. Ele está propositalmente, como acontece desde o início desse combate, tentando manipular emocionalmente o Kaiô, lembrando que essa sequência e explosão de demonstração de força é que inclusive ajuda ele a tirar um pouco da concentração, porque o próprio Kaku ele começa a ficar um pouquinho com medo, como vocês veem, né? E só esse extra de emoção já é o suficiente para diminuir a efetividade das técnicas de ataque e defesa dele, permitindo a reviravolta de Jirohama no final do episódio. E vocês, curtiram esse episódio? Comentem aqui embaixo, se gostaram compartilhem com seus amigos, lembre-se de inscrever no canal e se querem ajudar a gente, entrem aqui na descrição do vídeo onde tem vários links para você ajudar a gente. Até mais, galera!